E aí, galera do Senado Federal, estudando bastante, é um concurso que exige muito de nós, por isso esse estudo antecipado do regimento interno do Senado Federal, artigo por artigo, de forma bem detalhada. Já publicamos 2 vídeos, um que falando sobre a questão da sede, falando também a respeito sobre a questão da própria composição, sobre as sessões preparatórias. Isso já foi debatido nos vídeos anteriores. No vídeo de hoje, nós estudaremos os artigos 4º ao 7º, onde falaremos sobre posse no Senado Federal. Quero também lembrá-los que, em breve, nós lançaremos um curso de questões comentadas inéditas sobre o regimento interno do Senado. Então, acompanhe nossa página, que essa divulgação ela será feita em, no máximo, 1 semana. Tudo bem? Vamos então falar sobre posse? Olha só o que diz o artigo 4º. A posse, que é um ato público por meio do qual o senador se investe no mandato, será realizada perante o Senado, claro, durante uma reunião preparatória. Nós falamos disso sobre as reuniões preparatórias. Sessão deliberativa ou não deliberativa, precedida da apresentação à mesa do diploma expedido pela Justiça Eleitoral, o qual será publicado no Diário do Senado. O que é mais importante desse artigo 4º? A posse ela se dará em uma reunião preparatória. Será apresentado o diploma expedido pela Justiça Eleitoral, conferindo àquele senador realmente a possibilidade de se investir no mandato. A apresentação desse diploma poderá ser feita pelo diplomado pessoalmente, por ofício ao primeiro secretário, ou por intermédio do seu partido ou de qualquer senador. Então veja, a quem será apresentado esse diploma? Ao primeiro secretário da mesa. Tá? Presente o diplomado, o presidente vai designar 3 senadores para recebê-lo, introduzi-lo no plenário e conduzi-lo até a mesa, onde, estando todos de pé, prestará o seguinte compromisso. Olha o que eles falam. Prometo guardar a Constituição Federal e as leis do país, desempenhar fiel e lealmente o mandato de senador que o povo me conferiu, e ainda sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Então isso é feito quando todos estão de pé. Quando forem diversos os senadores a prestar o compromisso, somente um o pronunciará, e os demais, ao serem chamados, dirão, assim o prometo, para dar celeridade. E no caso de vários estarem tomando posse, não serão todos que vão dizer essa frase, né? Esse compromisso. Um só representa todo o Senado, o restante, ao serem chamados nominalmente, dirão, assim o prometo. Tá bom? Durante o recesso, a posse realizar-se-á perante o presidente, em solenidade pública, em seu gabinete, observada a exigência da apresentação do diploma e da prestação do compromisso, devendo o fato ser noticiado no Diário do Senado. O recesso é aquele intervalo que nós temos dentro da sessão legislativa, naqueles períodos que nós temos dentro da sessão legislativa. Se há, por exemplo, então, a necessidade de prestar compromisso um senador, ele é feito perante o presidente no gabinete, numa solenidade pública. O senador deverá tomar posse dentro de 90 dias, isso que é importante, contados da instalação da sessão legislativa, ou se for eleito durante esta, contados da diplomação, podendo o prazo ser prorrogado, por motivo justificado a requerimento do interessado, por mais 30. Então, posse. Vamos pensar posse da seguinte maneira. Prazo 90 dias, podendo ser prorrogada por mais 30 dias. Ok? Terminado o prazo de 90 dias, se o senador não tomar posse nem requerer a prorrogação, que é um direito, considerar-se-á como tendo renunciado ao mandato, convocando-se o primeiro suplente. Então veja, tem o prazo de 90 dias. Não requereu prorrogação. O que nós vamos considerar? Que ele renunciou ao mandato, convoca-se o primeiro suplente. O primeiro suplente, agora nós estamos no artigo 5º. Convocado para substituição do senador licenciado, terá o prazo de 30 dias improrrogáveis para prestar o compromisso. E nos casos de vaga ou de afastamento, de 60 dias,
que poderá ser prorrogado por motivo justificado por mais 30. Então, suplente, qual é a regra? 30 dias. Em casos de vaga ou de afastamento nos termos do artigo 39, inciso 2º, o prazo é 60, podendo ser prorrogado por mais 30. Dentro desses prazos, o suplente não tomou posse, não requereu prorrogação, considerar-se-á como tempo também tendo renunciado ao mandato e será convocado o segundo suplente. Esse segundo suplente também terá o prazo de 30 dias para prestar o compromisso. O suplente, por ocasião da primeira convocação, deverá prestar o compromisso na forma do artigo 4º e nas seguintes, o presidente comunicará à Casa a sua volta ao exercício do mandato. Ok? Artigo 6º. Nos casos dos artigos 4º, parágrafo 5º e artigo 5º, parágrafo 1º, então vamos retomar aqui. O artigo 4º, parágrafo 5º, fala sobre a posse do senador. O artigo 5º, parágrafo 1º, fala sobre a questão do próprio suplente não tendo tomado posse. Havendo requerimento e terminado o prazo sem ter sido votado, será considerado como concedida a prorrogação. Tá certo? E por fim, o artigo 7º, por ocasião da posse, o senador ou suplente convocado comunicará à mesa por escrito o nome parlamentar com que deverá figurar nas publicações e registros da Casa e a sua filiação. Olha, eu sou Bruno, quero ser chamado na Casa como Bruno Oliveira. Então ele vai comunicar. Aí veja, conforme observa-se o artigo 78, parágrafo único. Vamos ver o que diz. Para fins de proporcionalidade, as representações partidárias são fixadas pelos seus quantitativos à data da diplomação, salvo nos casos de posterior criação, fusão ou incorporação. Precisa obedecer essa regra. Do nome parlamentar não constarão mais de 2 palavras, então no meu caso eu estava certo, Bruno Oliveira. Não computadas nesse número as preposições. Se fosse Bruno de Oliveira, o de não contaria como 3 palavras, conta como 2, porque a preposição não conta. A alteração do nome parlamentar ou da filiação partidária deverá ser comunicada por escrito à mesa diretora, vigorando a partir da publicação no Diário do Senado. Então, o termo inicial para que comece a vigorar essas alterações é a publicação no Diário do Senado Federal. Tá bom? Então, no vídeo de hoje, nós falamos sobre posse e nós vamos avançar, porque o regimento do Senado é muito extenso, nós temos muita coisa para discutir. Tá bom? Bons estudos, me siga no Instagram, @professorbrunoeleitoral. Até o próximo vídeo e acompanhe o site com as publicações dos nossos cursos. Até lá!